Então vamos retornar aí ao segundo momento, né, Mike, do nosso curso do primeiro Embora. dia. Embora, bom, então a primeira parte, a ideia era justamente falar um pouco, né, situar mesmo, apresentar a pesquisa, mostrar como é que eu vou abordando essas questões, como é que essa cultura material, para usar um termo da arqueologia, ela também está aí para ser lida, né? Esses vestígios, esses restos, essas cascas de solo e da história. Enfim, talvez tenha faltado, eu não sei se todo mundo, a gente quando estuda muito um autor, a gente tem a mania de achar que todo mundo sabe muito desse autor. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com Benjamin, então acho que eu vou falar um pouquinho rapidamente, né, quem foi este senhor tão estudado, este fenômeno editorial no mundo inteiro, tão traduzido em tantas línguas. O Benjamin nasceu, né, em 1892, aqui em Berlim, como eu disse, próximo do Tiergarten, nessa região central da cidade, uma região burguesa, era judeu-alemão, sofreu as consequências disso, obviamente, mas foi um homem do seu tempo, completamente ligado ao seu tempo, às questões artísticas do seu tempo, e ao mesmo tempo arrastava, de alguma forma, esses traços, alguns traços, alguns maneirismos do século XIX. Quando a gente vai ler sobre o Benjamin, a gente vai, o Scholem, os grandes amigos do Benjamin, o Gershon Scholem, que é um judaísta muito importante, um judeu alemão também, que se muda para a Palestina, enfim, e quis a todo custo levar o Benjamin para lá, mas o Benjamin sempre se recusou. Aliás, cogitou, mas nunca concretizou, né? Enfim, acho que ele nunca quis, de fato, fazer esse movimento. Quando a gente lê sobre os amigos falando do Benjamin, o Adorno tem uma frase muito, muito bonita sobre o Benjamin, e há duas imagens assim que eu fico do Benjamin. Uma imagem que o Adorno escreve, ele fala: o Benjamin não foi um talento trabalhado na calmaria do tempo, né? Ele foi um desses talentos que nadam desesperadamente contra a corrente, com a energia do desespero. Essa frase resume Benjamin, né? Uma obra monumental, fragmentária, e hoje eu estava pensando sobre isso, que é uma obra fragmentária, mas ao mesmo tempo não. Porque o que a gente entende como fragmentário? É aquilo que ficou em pedaços, e de fato ele tem uma parte da sua obra que ficou em pedaços. Porque não teve tempo de terminar, porque ficou no período ali da preparação. Mas o fragmento, eu não sei se dá para aplicar essa ideia de fragmento para toda a obra concisa, tudo que no Benjamin é conciso. Porque a ideia é de que aquilo é inteiro, né? Mas é conciso. É fragmentário no sentido de que é curto, né? Então são prosas curtas, são textos teóricos curtos. E aí é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente tem essa questão na academia, né, da quantidade de páginas e não sei o quê, e a gente está aqui falando de um homem que escreveu textos de 20 páginas que, enfim, são tão potentes que se tornaram, assim, eu fico impressionado, às vezes, de reconhecer argumentos das teses sobre o conceito de história, de ver como as teses foram recebidas em movimentos sociais populares no Brasil, por exemplo. Como se repete, às vezes sem até saber a fonte, a ideia da história dos vencedores, que nos chega através de Benjamin, não era necessariamente de Benjamin, mas nos chega através de Benjamin, né? E ganha, porque é uma coisa de compreensão imediata, né? Essa história é dos vencedores, né? Essa história escrita é dos vencedores, a história dos documentos escritos. Então, as teses sobre o conceito de história, que a gente vai falar, amanhã a gente vai ler uma seleta dessas teses, não vai dar para ler tudo, mas vamos ler e comentar algumas questões, e eu vou tentar puxar um pouco para essa leitura arqueológica, escarafunchando um pouco esse vocabulário
que eu vejo como arqueológico nas teses, enfim, fazendo esse trabalho de filólogo, que ele, enfim, começa, né, eu comecei o curso aqui falando desse trabalho, o verdadeiro historiador, né, aquele filólogo que lê o livro da vida, que lê o que não foi escrito, né. Enfim, as teses sobre o conceito de história, elas são de uma condensação e de uma, assim, há teses absolutamente compreensíveis, embora haja algumas também absolutamente cifradas, né? A gente precisa de muitos recursos para entender o pano de fundo daquele texto, daquela história, mas, enfim, é uma figura que é difícil de situar, tem uma querela até hoje. O Benjamin na Alemanha, ele não é lido na filosofia como se lê Benjamin na filosofia no Brasil. É uma disputa, inclusive, sobre o fato. Benjamin era um filósofo. Na Alemanha, que tem filósofos como Kant, como Hegel, né, esses grandes nomes da filosofia, né, da Aufklärung alemã, enfim, o Benjamin não é considerado um filósofo. Talvez o grande último filósofo alemão seja Heidegger, que é o oposto de Benjamin, né? Um metafísico, enquanto Benjamin está puxando para a materialidade, Heidegger é um metafísico ali, enfim, tem alguma proximidade em algumas questões, mas é uma proximidade muito difícil de ser feita, né? Enfim, eu não faria, mas tem gente que faz. Não faria por uma questão ética, né? Pensando que Benjamin é um judeu que morreu em consequência disso e pensando que Heidegger é sabido hoje, era um nazista, confesso, e nunca se retratou, nunca pediu perdão, nada. Enfim, todo mundo sabe disso desde que os diários do Heidegger vieram à tona. Enfim, então Benjamin é uma figura que é difícil de ser situada, não é um filósofo, mas é um filósofo. Para o Adorno, Benjamin era um filósofo. A Arendt vai dizer que Benjamin era um pescador de pérolas. Eu adoro essa imagem da Arendt, porque o pescador de pérolas é também, de alguma forma, uma metáfora para esse homem que eu entendo como uma espécie sui generis de arqueólogo. Aliás, sui generis é um adjetivo que a Arendt utiliza para se referir ao Benjamin, num belíssimo ensaio que ela escreveu em homenagem a ele. Mas para Arendt ele era sobretudo um escritor. E eu vejo muitas vezes no debate filosófico brasileiro que os filósofos consideram isso como uma coisa menor, porque os filósofos, né, se colocam hierarquicamente nas humanidades como a disciplina mais importante. Então, se um filósofo é benjaminiano, Benjamin é necessariamente um filósofo. Mas Arendt recusava o epíteto de filósofa, inclusive para ela mesma, né? Ela se dizia uma cientista política, foi o que ela estudou. Embora todo mundo se refira a ela como filósofa, mas tem uma entrevista muito famosa dela que ela recusa isso, né? Enfim, esse epíteto. Eu não sou filósofo, eu sou uma cientista política, é o que eu estudei. Mas, enfim, o Adorno tem essa imagem do Benjamin. O Benjamin era dessa família burguesa, judaica, o pai colecionador, antiquário, comercializava arte, coisas interessantíssimas que eu descobri, que o pai era um investidor, investiu inclusive no primeiro palácio de gelo, de patinação no gelo, em Berlim, que ficava em Charlottenburg. Eu não sabia disso, eu descobri lendo esse livro recente. São curiosidades, né, que vai ajudando a gente a montar um perfil, né, desse cara que a gente estuda, enfim, sem entender muitos detalhes, mas estudou filosofia, mas escrevia sobre literatura, sobre arte, sobre cinema, sobre fotografia, e por isso na Alemanha ele é lido na Kulturwissenschaft, nas ciências culturais, né? Os estudos culturais não é bem o caso, que os estudos culturais na Alemanha são diferentes dos estudos culturais norte-americanos, né? Os estudos culturais na Alemanha, basicamente, enfim, trocando em miúdos, é a pessoa que se dedica ao estudo da cultura, enfim, então não da cultura, mas das expressões culturais, eu diria. Então isso é um Kulturwissenschaftler na Alemanha. O Benjamin ele é situado nesse campo na Alemanha ainda hoje, né? Enfim, ele não é lido como a gente lê na filosofia,
A gente lê no Direito, a gente lê, enfim, ele é conhecido, ele é uma figura famosa também aqui. Mas a impressão que eu tenho é que ele tem mais a nos dizer do que ele tem a dizer, muitas vezes, para os alemães. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu tenho essa impressão, porque ele nos diz em muitos campos, no Brasil e na América Latina inteira. Né? Então, a gente lê no Direito, a gente lê nas Ciências Sociais, no cinema, para todo lado se lê mesmo. Enfim, então ele fica em Berlim quando, em 1932, em 33 mesmo, ele se exila em Paris. Ele, enfim, até então, tinha escrito uma tese de doutorado sobre a crítica no romantismo, não sei onde está esse livro, mas está por aqui. E depois ele tentou uma habilitação. O que é uma habilitação? A habilitação é um grau que vem na Alemanha depois do doutorado. Para você se tornar um professor, basicamente você tem que defender uma tese, uma outra tese. Dura em média 6 anos. Então, além do doutorado, vem a habilitação. E a ideia é que você mostre que é capaz de refletir, de escrever sobre outros assuntos que não aqueles da sua tese de doutorado, para que assim você se torne um professor. Né? O grau de é um grau, professor na Alemanha é um grau. Então ele tem a sua habilitação negada, ninguém entendeu o que ele quis escrever, que é o drama barroco alemão, a gente vai visitar essa obra também. Né? É onde ele não cria, mas ele desenvolve a categoria de alegoria. Ele vai pensar a categoria de alegoria como uma categoria-chave do barroco, né? A alegoria como uma figura de linguagem, né? Uma expressão, mas com um procedimento quase. Procedimento é uma palavra muito das vanguardas dos anos 20, né? Mas, enfim, a alegoria como essa figura de linguagem, esse procedimento artístico. Ele não vai ler isso só, né, em termos de literatura, não vai pensar só em termos de literatura barroca, mas vai pensar, sobretudo, no teatro barroco, e não só na sua expressão escrita, mas também naquilo que é levado para o palco, né, no cenário, por exemplo. Vai pensar como os fragmentos de ruínas clássicas é trazido para compor o cenário do drama barroco, enfim. E aí ele parte, então, para Paris, para o exílio em Paris, e aí ele vai vivendo o colapso da Europa da Segunda Guerra, né? Enfim, à medida que os nazistas vão ganhando mais poder e vão avançando sobre a Europa, ele também vai, de alguma forma, sofrendo as consequências disso. E foi preso num campo de trabalho na França, em 1937. E mesmo no campo de trabalho ele tentou fundar uma revista de filosofia, então ele era uma pessoa muito curiosa. E, enfim, o que é muito conhecido dele é que nos anos 40, então, enfim, em setembro, inclusive, vai fazer aniversário em 1940, em setembro de 1940, ele tenta fugir, ele ficou, enquanto ele estava na França, tentando encontrar um visto para fugir para os Estados Unidos, mas esse visto não chegou a tempo e ele tentou fugir com um grupo de judeus pelos Pirineus, né, pelo sul da França, ali saiu de Marseille, fez uma caminhada pelos Pirineus até chegar num povoadinho chamado Porto-Bou, e nesse povoadinho, dizem que ele levava uma maleta, né, está nas biografias todas, aventa-se que pode ser, que ele carregava nessa maleta as teses sobre o conceito, a última versão das teses sobre o conceito de história que nós não conhecemos. Né, mas uma das pessoas que fez essa caminhada, uma das mulheres que fez essa caminhada com ele, ele fez essa caminhada, ele tinha um problema cardíaco já nessa época, ele estava perto dos 50 anos, mas obeso, deprimido, depois de ter passado por um campo de trabalho, depois de não ver saída, enfim, um problema de arritmia muito sério, ele tinha angina, dor no externo, né, de tanta a depressão, né? E aí dizem que ele foi andando com essa pastinha, era a única coisa que ele tinha praticamente, algum dinheiro, essas pastinhas,
essa pastinha de couro onde ele carregava um manuscrito e em algum momento da caminhada alguém se oferece para carregar esse manuscrito e ele diz que não, que aquele manuscrito ele tinha que defender com a própria vida. Enfim, são as mitologias que vão se criando também, né, ao redor de um texto, mas essa mitologia, essa aura, para falar um outro termo dele, né, ela é muito importante para entender essa figura e por que essa figura se torna esse grande fenômeno de editorial mesmo, né? No Brasil, quantos livros sobre Benjamin a gente não vê, né? Quanta, não só dele, tradução de livros dele, mas quanta bibliografia secundária sobre Benjamin. Estamos aqui falando sobre Benjamin. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Inglaterra, onde você vai tem, né? Enfim, traduções. A tradução russa é totalmente esmiuçada, a italiana foi, enfim, ele foi primeiro traduzido para o francês, depois pela italiana, pela Einaudi, uma editora grande italiana, as obras completas dele, e ficaram prontas só no começo dos anos 90, 91. Enfim, é uma obra monumental, em cacos muitas vezes, nesse tipo muito singular de fragmento, porque são textos curtos, mas completamente condensados, não são fragmentários, porque são inteiros. São textos curtos. Mas tem também os seus textos fragmentários. Enfim. E aí, a ideia de pensar o Benjamin como arqueólogo vem muito dessa... Como é que eu lido com essa obra monumental? Que eu vou... Qual é a entrada, enfim? Se você vai falar com alguns benjaminianos, eles vão falar, eles separam a obra do Benjamin em 3 momentos da vida dele. Então, tem o momento do jovem Benjamin, que está mais preocupado com a filosofia da linguagem, aí tem o Benjamin marxista, e depois tem, sei lá, eles fazem uma divisão, e muitos acham completamente, eu não sei essa palavra, inortodoxo, acham um desvario, você misturar textos de momentos diferentes da vida dele. O que eu questiono, porque o próprio Benjamin, assim, praticamente alguns meses antes de morrer, ele, em uma carta a Gretel Adorno, que era a esposa do Adorno, que já estava nos Estados Unidos, ele fala que o texto que ele está escrevendo, as teses sobre o conceito de história, recuperava todo o pensamento dele desde a juventude. Então ele nunca, jamais, é diferente do Foucault, por exemplo, que vai pensar a arqueologia do saber e essa arqueologia depois vira uma genealogia. Enfim, os franceses têm muito isso. Então, o Benjamin jamais, ele recusou qualquer conceito que ele tivesse criado. Ele podia até reelaborar esse conceito, revisitar esse conceito, impregnar esse conceito com outras camadas, mas ele jamais abandonou um conceito. Né? Ele vai. O Georg Otter tem um livro muito bom sobre um dos conceitos do Benjamin, que agora me escapa, mas o Georg Otter, que é um grande benjaminiano que está na UFMG, ele é alemão. Ele, com esse nome só podia ser, né? Ele escreve que o pensamento do Benjamin ele vai em espiral, né? Então ele visita o conceito aqui e isso cresce. É barroco, né? É barroco, a espiral é barroca. Então esse conceito cresce. E ele repete o conceito, mas esse conceito já subiu. Ele está repetindo numa nova instância. Vai ganhando uma nova camada de sentido. Aí ele repete, enfim. E aí ele vai repetindo. Então ler Benjamin, a dificuldade de ler Benjamin é exatamente pelo fato de que é preciso encarar essa dificuldade de, enfim, é preciso ter uma certa disciplina, mas não é uma disciplina no sentido quase militar do termo. É preciso ler muito Benjamin para entender o que ele está dizendo com alguns conceitos especificamente. Né? E eu chamo de fio condutor, né? Em alemão se fala Leitfaden, e Leitmotiv. Né? Então, Leitmotiv, o motivo diretor e o fio diretor. Então, diante desse labirinto que é a obra do Benjamin, a arqueologia, para mim, é esse motivo diretor que me permite puxar esse fio e ir me guiando nessa obra tão labiríntica, tão diversa. Então, enfim, é por isso que estamos aqui. Vou começar a abordar agora
o que que eu vejo de arqueólogo, né, nesse Benjamin, enfim, o que que há de tão arqueológico. Então, vou começar, nessa segunda parte eu vou ler um texto, eu vou me permitir ler um texto que acho que vai ser melhor para todo mundo, em termos de compreensão mesmo. Eu sei que exige mais atenção, o texto lido é meio chato, né? No Brasil a gente não gosta muito de conferências lidas, mas eu acho que faz sentido, porque eu vou abrir muitos sentidos aqui e eu prefiro me assegurar aqui no texto, mas vai ser daqui a pouco. Então, enfim, o Benjamin, o que tem de arqueológico no Benjamin? Né? Ele usa a metáfora aqui, a metáfora, eu nem diria se é a metáfora, eu acho que a gente vai ver em alguns fragmentos que não é tão metáfora assim, né? Que ele está, de fato, abordando uma questão que às vezes ela é metáfora quando ela esbarra na psicanálise, no procedimento psicanalítico. O Freud utilizou a metáfora da arqueologia em diferentes momentos da sua obra. Desde o começo, eu não estou com o livro aqui perto, mas enfim, desde o começo da sua obra até os anos 30, o Freud mencionava que o trabalho do analista é como o trabalho de um arqueólogo, do inconsciente, né? Enfim, então por isso que essas ideias todas, o Didi Uberman vai recuperar essa ideia de sintoma, o sintoma da história, vai falar do sintoma, porque ele também está atravessado, de alguma forma, por essa ideia psicanalítica, né? E que é muito produtiva para a gente pensar, porque o recalcado, por exemplo, como vocês puderam ver na minha parede, é concreto, né? Enfim, o recalcado é muito concreto. Então a minha leitura ela vai puxando para uma concretude, para a cultura material, enfim, a cultura material é um conceito da arqueologia, é tudo aquilo que o homem produziu, né? O homem não, o ser humano. Tudo aquilo que o humano produziu de concreto e deixou como vestígio, né, que é uma expressão da sua cultura. Então a arqueologia chama isso de cultura material. É diferente dos conceitos que tem rolado por aí, de materialidade, novo materialismo. Os arqueólogos, alguns, nem gostam muito, porque, enfim, questionam um pouco, e eu questiono também com eles. Assim, eu me acho no direito de questionar, apesar de não ser arqueólogo, porque eu fico pensando, a ideia de materialidade, como você pode ver, eu não sou leitor de Latour, mas como eu vejo os laturianos, né, mencionando, ela é um conceito, né? E se é um conceito, o conceito evita a matéria, de novo. Então, se é um conceito, continua ainda no nível quase metafísico da linguagem, que evita o enfrentamento da cultura material em si, de ler as incrustações, de ler essa pele do tempo, de ler, enfim. Então, é por isso que eu não. Essa coisa de agência, né? Ah, porque a coisa tem agência, porque está perto da outra, porque se está longe da outra não tem agência mais. Não sei o que, isso para o arqueólogo é uma balela, porque o que é importante para o arqueólogo é saber ler a estratigrafia, mapear essa estratigrafia, como a gente vai ver aqui, é saber onde aquele achado, os estratos, é o tempo na sua instância, na sua materialidade, na sua dimensão concreta. Então, enfim, quando começa a entrar muito conceito para você entender o que é a materialidade já não interessa mais. Parece que interessa mais o conceito e a filosofia do que o enfrentamento da cultura material, da matéria em si, como os geólogos fazem. Não só os geólogos vão fazer com as pedras, com as rochas, com os minerais, os paleontólogos vão fazer, enfim, com a fauna, como é que é? A megafauna e, sei lá, coisas desse tipo. Os fósseis, né, anteriores à existência humana. Então, essa gente, a gente tem que aprender com essa gente, né? Sobretudo historiadores da arte, críticos de arte, que não conseguem mais, por um sintoma próprio da arte contemporânea, né? Que ela que se tornou muito mais discursiva do que material, do que uma questão de material, né? Do que, enfim, suas preocupações são muito mais discursivas, etc. Então, enfim, interessante pensar, né? Aliás, a Daniela Kern fez uma apresentação sobre a Hannah Levy,
e sobre o Max Rafael, que era o tutor da Hannah Levy, enfim, acho que ela pode falar disso depois, que advogava por isso. Enfim, o crítico tem que enfrentar a materialidade da arte. Né? Se o crítico ele precisa do discurso, de ler, de citar, não sei o que, lá, isso nada mais é do que evitar ver aquilo que está para ser visto. Né? Então, como é que o crítico de arte, aí falando para nós aqui que somos da história da arte, como é que o crítico de arte ele enfrenta a materialidade da própria arte? Como é que o artista enfrenta a materialidade do próprio trabalho? Né? A gente vai vendo uma perda muito grande, por exemplo, da dimensão material da arte, não porque eu sou artista e pesquisador, mas aí a obra nem é boa arte no sentido material da coisa, matérico da coisa, nem é boa pesquisa, porque o cara se predispõe a falar de uma coisa que ele não conhece, não é um especialista na área. Então fica num entrelugar que é muito perigoso, assim, que eu vou vendo cada vez com mais cautela, assim, na arte contemporânea, que anda muito tautológica, para citar lá o de Gilberman, né, uma repetição, isso é apenas isso que eu vejo, ou isso apenas é uma representação da violência que eu já estou acostumado a ver na TV o tempo inteiro. Às vezes você sai de uma exposição, parece que você saiu estava vendo um programa do Datena, né, de tão sensacionalista que é. Então, essa dimensão matérica, ela é interessante, ela é importante. Mais do que interessante, ela é importante. Se a gente trabalha com arte, sobretudo. Para o crítico e para o artista. Então, vamos começar. O que há de arqueológico no Benjamin? Né? O que esse sonho do arqueólogo? A gente vai falar dos sonhos do Benjamin. O Benjamin dava uma dimensão. Podemos passar mais adiante. O próximo slide. Esse é Gustav Hirschfeld. É um tio-avô do Benjamin. É um tio-avô do Benjamin que foi o diretor das escavações no século XIX ainda, como vocês podem ver, ele morreu em 1895. O Benjamin tinha 3 anos, talvez nem isso. 2 anos e pouquinho, talvez. Então, o Benjamin nunca chegou a conviver com esse tio-avô, mas esse tio-avô é um arqueólogo, não obviamente, não foi como um Ernst Curtius, mas foi pupilo do Curtius, que foi um grande arqueólogo das empresas arqueológicas alemãs no século XIX. E não foi como é que é o nome do outro arqueólogo, o Schliemann? Tô certo, Nina? Schliemann, acho que é Schliemann, que foi um grande arqueólogo alemão do século XIX, responsável por escavações no Oriente Médio e na Ásia Menor. O Gustav Hirschfeld trabalhou, foi ele que descobriu, junto com Curtius, o sítio de Olímpia, onde, enfim, o templo de Zeus em Olímpia, ele, enfim, foi o responsável pela descoberta do templo de Zeus. Então, o século XIX na Alemanha foi o grande século da arqueologia. Qual a dimensão, qual a importância da arqueologia na Alemanha? O Winkelmann, Johann Sebastian Winkelmann, é o fundador, ao mesmo tempo, da história da arte na Alemanha e da arqueologia. O que o Winkelmann oferece para a história da arte, para a arqueologia? Justamente essa ideia de periodização, que o Winkelmann vai para Roma, vai para a Itália, vai estudar esses monumentos, sobretudo no Vaticano, esses monumentos da antiguidade clássica, e vai começar a categorizá-los a partir de estilos, né? Então, ele desenvolve ali uma certa metodologia que é muito cara para a história da arte. Quando a gente fala barroco, enfim, toda essa ideia de escolas, né, de dividir em períodos, né, isso tudo nasce com Winkelmann, que vai... Por que é barroco? Porque esse grupo de artistas, ao analisar a sua expressão, você consegue perceber uma série de traços em comum, né? Então, a gente dá o nome disso. Eles em si não se chamavam de barrocos, né? Então, obviamente. Mas é um trabalho do crítico, do historiador da arte, nomear esse tipo de movimento e tal, de período. Quer dizer, nas vanguardas eles vão começar a fazer isso, né? Com os manifestos. Somos surrealistas, somos... Enfim, vamos falar do surrealismo um pouquinho já já. Mas... Enfim, o século XIX é o século que muitos estudiosos vão chamar de século da arqueologia. É quando a arqueologia é finalmente estabelecida enquanto ciência, enquanto uma disciplina científica.
E, não por acaso, todo o imaginário da arqueologia ele vai começar a invadir, né? Então você vai ter Freud utilizando a metáfora da arqueologia, mesmo Kant, né? O precursor da metáfora da arqueologia na filosofia é Kant, que num texto sobre enfim, eu cito isso num textinho, eu posso mandar depois. Mas num texto sobre a impossibilidade, que ele fala sobre a impossibilidade de escrever uma história da arqueologia, da filosofia, porque a filosofia não lida com fatos históricos, né? A filosofia lida com conceito, e o conceito, olha como que o Freud vai beber disso, e todo mundo que vem depois, inclusive o próprio Foucault vai beber dessa ideia, né, kantiana de arqueologia, embora acho que a arqueologia do Foucault, sinceramente, ela é mais problemática. Mas o Kant vai dizer que é impossível fazer uma história da filosofia, porque ela não lida com fatos históricos, mas lida com fatos da razão. E os fatos da razão só podem ser acessados através do exercício do pensamento. Então, é como se fosse o conceito, ele brota da elaboração. Ele brota do pensamento, né, dessa ruminação. É daí que vem o conceito. Então ele fala, como que a gente vai historicizar um conceito? Se o conceito ele nasce da razão, ele não está, né, ele propõe isso, né? Ele só é possível falar em termos de uma história da filosofia. Não é possível falar em termos de uma história da filosofia se essa história não for uma arqueologia. Arqueologia da razão, né? Então, o Benjamin, de alguma forma, vai falar isso de novo, né? Ele vai ver como o Kant via a razão como meio, como o inconsciente ao meio, a partir do qual o psicanalista, né, vai explorar como arqueólogo ali, né, aquilo que surge no inconsciente, como inconsciente, né? Enfim, o Benjamin vai ver a memória como meio, né? A gente vai voltar nisso já já. Mas, enfim, o Gustav Hirschfeld descobriu Olímpia, é o tio do Benjamin. O Benjamin jamais chegou a mencioná-lo na sua obra. Enfim, acho que eu pesquisei isso. Aqui a gente vai no arquivo Benjamin e você procura por palavra-chave. Aí faz uma varredura da obra inteira dele, né? Então, fica muito mais simples fazer esse tipo de pesquisa. Na minha varredura não encontrei nada e outros pesquisadores também não encontraram nada. Enfim, qual que é a relação que eu vejo do Benjamin com esse tio, com o qual ele não conviveu, mas certamente fez parte do imaginário familiar, né? Como é que não faria? Né? A gente não fala dos nossos familiares, muito menos interessantes, às vezes, não fazem parte do nosso imaginário, né? Ah, fulano é aquele que fez isso, que fez aquilo. Você imagina, o seu tio descobriu Olímpia, você não ia falar do seu tio, não ia ter nenhum conhecimento disso, com certeza. O pai ainda sendo antiquário, enfim, então não teve essa influência notadamente expressada por Benjamin, mas certamente que houve como um desses romances familiares, né, que a gente tem, alguns nem tão românticos assim. Mas o que eu acho interessante é que ele morreu muito jovem, né? Vocês podem ver, sei lá, tinha 50 e poucos anos. Que alguém aqui é bom de matemática, faz a conta aí. Ele morreu muito jovem, mas ele foi um estudioso de grego antigo, de latim. A tese dele é em latim, a tese de doutorado dele. Ele estudou algumas insígnias, algumas palavras que aparecem em alguns monumentos da antiguidade. Então, foi um homem interessante, e talvez tenha vivido pouco para ser celebrizado como outros grandes arqueólogos do século. Mas num esse textinho, no século XIX, essa revista durou, se eu não me engano, tem até hoje, mas não com a importância que ela tinha no século XIX, chama Deutsche Rundschau. Era a revista de divulgação científica, digamos que era a revista Piauí, uma mistura de Piauí com Bravo, da época. Muito importante, todos os intelectuais alemães de envergadura passaram por aqui, inclusive a obra do Benjamin, as teses foram publicadas
pela primeira vez, eu tenho a primeira publicação, posso até averiguar isso melhor, mas na Deutsche Rundschau também. Então, acho que já tem isso, né? São dois intelectuais publicados pela Deutsche Rundschau, já há alguma coisa em comum. Mas tem um texto do Curtius, em memória, esse texto, em memória de Gustav Hirschfeld, o Curtius, como foi seu tutor, e foi essa grande figura da intelectualidade alemã, enfim, muito respeitado no século XIX. Ele escreve esse texto depois da morte do Hirschfeld, e ele fala que uma coisa que todos os amigos do Benjamin, que se dedicaram a escrever sobre o Benjamin, falaram sobre ele, de uma atenção ao detalhe, né? Então, acho que todos os estudiosos que eu li, que falam desse tio do Benjamin, todo mundo fala, mas não tem nada a ver, porque o Benjamin, de fato, nunca se interessou por arqueologia clássica, nunca se interessou, enfim, a arqueologia no Benjamin aparece só como metáfora, mas eu acho que isso é impressionante de notar, assim, porque quem se interessa pelo detalhe nesse nível é o arqueólogo, de fato, é o filólogo, está muito próximo do arqueólogo. Aliás, o tio do Benjamin também foi uma espécie de filólogo, que era um estudioso das línguas antigas, e foi por causa disso que ele foi capaz de defender a tese dele sobre, enfim, posso checar melhor também depois sobre o que foi essa tese, mas eram sobre alguns monumentos, algumas palavras que apareciam em alguns monumentos, eu esqueci os nomes técnicos específicos. Mas então essa atenção ao detalhe, né, é muito warburgiano também, né, o Warburg também vem trazer essa ideia. Não é ele que dizia que o demônio mora no detalhe, ou Deus está no detalhe, porque as duas possibilidades, né? Essa frase também ficou por aí meio frase de Clarice Lispector na internet. Mas é interessante pensar sobre isso, né? Esse detalhe, essa atenção essa específica a um detalhe, é, quase que uma atenção obsessiva, que eu reconheço que eu tenho esse traço obsessivo, de ficar escarafunchando, como vocês vão perceber amanhã, sobretudo. Mas, enfim, aqui na Deutsche Rundschau, eu acho belíssimo, porque vou mostrar para vocês. Aqui tem o Capitel. Então, isso aqui é do tio do Benjamin, né? Como é que ele mostra aqui os fragmentos, ele reconstrói o capitel ali, o frontão do templo de Zeus em Olímpia, né? Então ele é responsável por isso. Se vocês adivinharem onde isso foi parar, é um pirulito. British Museum, of course. Enfim, então é essa figura, sempre. Essa figura impressionante era, enfim, um tio do Benjamin. Vamos para o próximo slide, Ana? Aqui já é uma publicação do Curtius, né? É uma vista dos trabalhos e achados desse período do inverno até a primavera de 1800, da primavera, quer dizer, do inverno de 1875 à primavera de 1876. Eu não sei quem era o tio do Benjamin aí, eu desconfio que é esse que está com a mão no bolso aqui, nesses três, não esse, não, acho que esse vai ser mais o Curtius, né? Era mais importante que esse, exatamente. Eu gosto muito dessa foto, porque eu acho que essa foto tem várias questões para a gente pensar. A gente pode pensar nessas empresas arqueológicas do Império Alemão, né, do Schliemann, do Curtius, com o tio do Benjamin, talvez não seja ele, não sei. Talvez ele seja esse de chapéu aqui, né? Não esse outro aqui. Entre os três, esse da esquerda. Embaixo da esquerda, esse. Me parece que seja ele. Não sei, eu já pensei várias vezes, não dá para identificar, e não tem nada que identifique essas figuras também. Mas me impressiona muito essa foto, que você vê todos os arqueólogos alemães, né, esse traje burguês por excelência, né, enfim, nobre também, né, muita
dessas pessoas eram também nobres, eram fon, não sei o quê. Então, com a sua bengala, que era um adereço da moda imprescindível para os homens do século XIX, né, os homens importantes do século XIX, a bengala, ela não era, enfim, ela era um adereço, né, igual a gente usa, sei lá, nem relógio a gente usa mais, sei lá, era igual um celular, era um adereço que fazia parte dessa vestimenta, que atribuía uma certa importância. E você vê eles calçados e tal, e você vê os trabalhadores aí, quem de fato faz a escavação, né? Olha lá, ó. Os vencedores e os vencidos. Os vencidos estão descalços, com seus trajes, certamente não são trajes apropriados para fazer esse tipo de trabalho. Hoje você vê um arqueólogo em campo, é toda uma paramenta, né? Enfim. Então é interessante observar também que essa empresa essas empresas arqueológicas do Império Alemão são também, de alguma forma, empresas coloniais. Enfim, então ficamos assim. Não tem, o Benjamin nunca citou esse tio, eu acho que é um dado que traz uma curiosidade e que pode ter alimentado um certo imaginário arqueológico para o Benjamin, mas tem essa coisa do detalhe que é importante, né? Dessa atenção ao detalhe que é própria dessa metodologia arqueológica. Vamos passar para o próximo? E aí a gente entra na dimensão do sonho do arqueólogo. Por que eu estou falando de sonho? Né? Porque eu vou falar de um sonho, de fato, que o Benjamin descreve. Então, o sonho, desde o advento aí da psicanálise, ele ganha uma centralidade também, né? E os sonhos se tornam importantes. Como são importantes, por exemplo, eu fui ver o Davi Copenau a semana passada, ele está por aqui, como ele fala do sonho, né? Enfim, como nossos povos ameríndios falam do sonho. É impressionante como se orientam a partir do sonho. É bem psicanalítico, inclusive. Quer dizer, é muito melhor e anterior à psicanálise, mas, enfim, como o sonho tem uma centralidade, né? Orienta. Nessa época, então, por causa da psicanálise, o sonho também ganha essa centralidade. Então, eu descobri outro dia também, não tive tempo de analisar, de ler tudo, mas também obra de um judeu alemão, o Ignaz, quer dizer, eu imagino que pelo nome seja até, que ele nem seja alemão, mas Ignaz Iesover, seria como se pronunciaria em alemão, mas esse nome parece ser húngaro, um judeu húngaro, talvez, de língua alemã, sei lá. Mas ele reuniu, é uma coletânea de sonhos, que vai desde Sonhos da Bíblia. Esse livro é de 1928, saiu por essa editora Ernst Rowohlt, que é a mesma editora que lança o drama barroco alemão, do Benjamin, nesse mesmo ano, 28, e lança Einbahnstraße, Rua de Mão Única, no mesmo ano. Então, e aqui tem 10 sonhos do Benjamin. Então, sonhos dos intelectuais dos anos 20. Então, é um livro dedicado ao Debrin, que é uma figura muito importante, que escreveu Berlin Alexanderplatz. Muito importante para o Benjamin pensar em várias questões da literatura de vanguarda. Quando o Benjamin fala do dialeto berlinense, ele vai falar do uso que o Debrin faz do dialeto berlinense na sua obra, Berlin Alexanderplatz. O Diabo Mora no Detalhe é atribuído a Nietzsche, o homem e seus símbolos, do Jung. Eita, peraí, tá rolando uma conversa aí. Então, para entender como que o sonho vai ter essa centralidade, né, a partir da importância que a psicanálise vai dar para o sonho. Meu Deus, a gente tem que correr aqui agora. Então, eu trouxe essas duas citações, essas eu colhi esses dias ao preparar o curso, tinham me passado desapercebidamente. Mas na antiga Grécia, mostravam-se lugares pelos quais se descia ao reino dos mortos. Também nossa existência desperta é uma terra em que se desce ao reino dos mortos, cheia de lugares aparentemente insignificantes, onde desembocam os sonhos. Passamos por eles todos os dias sem nada suspeitar. Estão vendo o eco do Didi Uberman? Estão ouvindo?
o eco do Didi Uberman aqui, suspeitar, desconfiar, né, essa desconfiança desse olhar do arqueólogo, essa coisa de descer, né? Porém, mal vem o sono, nos apressamos em voltar em sua direção, procurando-os pelo tato, e nos perdemos nos corredores sombrios, do inconsciente, né? O labirinto de casas das cidades assemelha-se à luz do dia, à consciência. As passagens sobre as quais ele estava falando, né? Enfim, passagens, é dedicado às passagens de Paris, são esses corredores que há, são uma espécie de camelódromo do século XIX, digamos assim, mas um camelódromo burguês, sabe? Um lugar que reunia todas as mercadorias, as mais diferentonas, de luxo até, enfim. Hoje as passagens parisienses são bem decadentes, né? Quem já teve a oportunidade de passar por lá são bastante decadentes. Deve ter uma ou outra conserva, assim, uma coisa meio burguesa. Mas, enfim, ele está pensando sobre essas passagens, esse camelódromo de luxo do século XIX, que vendia, enfim, essas mercadorias e passagem com passagem, e obviamente ele está pensando nisso porque as passagens, algumas das principais passagens ficam de frente à BNF, né, a Biblioteca Nacional da França. Então, ele ia estudar na Biblioteca Nacional da França e via aquilo todo dia, de alguma forma aquilo deve ter chamado a atenção dele. Então, passamos por eles todos os dias sem nada suspeitar, porém, mal vem o sono, nos apressamos em voltar em sua direção, procurando-os pelo tato, e nos perdemos nos corredores sombrios. O labirinto de casas das cidades assemelha-se à luz do dia, à consciência, para a consciência. As passagens são elas as galerias que conduzem à sua existência anterior, desembocam de dia imperceptivelmente nas ruas. Entretanto, à noite, das massas de casas sombrias, emerge assustadora sua escuridão mais compacta, e o transeunte tardio passa apressado por elas. E não que o tenhamos encorajado, a não ser que o tenhamos encorajado a empreender a viagem pela ruela estreita. Então é interessante pensar, né? Aqui já tem o sonho, essa metáfora do sonho aparece, enfim. Mas o que me chama a atenção mesmo é essa citação que está perdida em passagens. Passagens é praticamente uma obra de citações, né? E o Benjamin, aliás, ele dizia: eu não tenho nada a dizer, só quero mostrar. Ele já estava recusando a escrita, inclusive, porque ele queria mostrar por documento. Olha que gesto arqueológico, quase que num display arqueológico, ou numa montagem cinematográfica, né, ou warburgiana, talvez, de alguma forma, né, as imagens, os documentos, as citações, né, a gente vê isso em passagens. Ele é dividido por cadernos, não que ele tenha feito, porque passagens é uma obra inacabada, né, são as anotações, basicamente. Essa me chama mais atenção. É pequenininha, mas sintética. Sonho. Eis a terra onde se fazem as descobertas que testemunham a história primeva do século XIX. A história primeva está muito ligada, essa ideia de primeva, as traduções de Benjamin traduzem a ideia de Ur, né, esse prefixo alemão, Urgeschichte, né, a história original, primeira, originária, enfim, esse Ur está ligado a origem. Né. Mas eis a terra onde se fazem as descobertas, ele usa em alemão a palavra funda, né? Tipo, as descobertas, quase, funda é a palavra para achados arqueológicos, funda e beleg. Vou escrever aqui no chat. Fund e beleg. Beleg também a gente usa para nota fiscal. É um testemunho, digamos assim, né? São os funda e beleg. Então, olha que interessante, o que ele considera sonho, né? O sonho para ele não era uma coisa qualquer. Não por acaso ele tem várias anotações de sonho. Ele fala muito sobre os sonhos, relatos de sonhos, e, enfim, o sonho para ele era a terra onde se faziam as descobertas que testemunham a história primeva do século XIX. Aqui ele está falando especificamente do século XIX, porque ele está falando do século XIX nas passagens, né? As passagens é um tipo essas galerias, né? Esse camelódromo de luxo, ele surge no século XIX em Paris, né?
E aí vem a ideia do flaneur para ele, que é tão importante, porque o flaneur é aquele que não pode comprar nada, mas está sempre, né, deixa eu dar uma olhadinha, sempre passando pela, por aquele corredor e admirando a mercadoria, que ele não pode ter acesso, né? Coitado do flaneur, me reconheço muito. Vamos para o próximo aqui. E aí, enfim, chegamos a esse... Gosto de dar uma olhadinha, né, Erivaldo? A gente vai falar um pouquinho, então, desse sonho, né? Esse sonho que o Benjamin está narrado em Rua de Mão Única e está também narrado aqui nesse livro do Iejover, talvez seja assim em húngaro que se diga. Esse jotinha com essa bráquia em cima, tem um som tipo Zizek, né? Sei lá, vai ver o cara de algum lugar, outro do leste europeu. Trabalhos de subsolo, essa é a tradução do título que o João Barrento privilegiou. Tiefbau, no entanto, é construções de subsolo, né? Tiefbau é aquilo que foi construído na profundidade, mas é de fato ligar a construções de subsolo. Por exemplo, um metrô é uma Tiefbau, é um Tiefbau. Um porão é um Tiefbau. Tiefbauarbeiten. Então, voltamos ao porão, hein? Veja a coerência. Vi em sonhos um terreno deserto, era a praça do mercado de Weimar. Havia escavações em curso. Também eu escavei um pouco a areia e vi aparecer o pináculo da torre de uma igreja. Não cabendo em mim de alegria, pensei, um santuário mexicano pré-animista, o Anakvitsili. Acordei rindo. Aná, no grego, né, a gente vai ver já. Vi, no francês, vida. Witz, que em alemão é piada, mas, enfim, ele não fala exatamente que é piada, mas ele acorda rindo, né? Então, a piada é essa, é achar uma igreja mexicana soterrada na Praça do Mercado de Weimar. Olha a importância desses lugares. Então, esse sonho, ele narra, e, ao mesmo tempo, ele tinha escrito uma nota, eu vou mencionar aqui em algum lugar, sobre a Praça do Mercado de Weimar, porque ele vai para Weimar, acho que em meados dos anos 20, talvez em 26, 25 ou 26, talvez 24 até. Ele vai para Weimar, ele fica hospedado no Hotel Elefante, que é um hotel tradicional, que existe até hoje lá na Praça do Mercado de Weimar, que é uma, enfim, vou ler aqui, mas essa praça está lá desde 1300, né? E Weimar era o centro nevrálgico dessa república, era a República de Weimar, né? E o que ele encontra lá? O pináculo de uma igreja. Então a gente vai ver amanhã, eu vou falar aqui agora, mas amanhã a gente vai pensar nessa relação de novo. A primeira tese sobre o conceito de história, o que o Benjamin está mostrando para a gente? Né? Ele está mostrando justamente o que há de religioso, o que há, o messianismo que está soterrado na ideologia. Né? Então, ele está abrindo esse esquema e mostrando, a gente vai ler amanhã, enfim, entendedores entenderão. Quem nunca leu, amanhã vai ficar mais por dentro. Mas, enfim, o anão da teologia que conduz, né? O boneco da ideologia, seja ela de que espectro for. O messianismo está aí para todos nós, né? Como a gente viu, não só na Segunda Guerra com Hitler, mas também com Stalin, por exemplo. Enfim, e como que a ideologia ela faz uso dessa religião de uma maneira disfarçada. Então, enfim, eu acho muito interessante esse sonho, porque esse sonho, de alguma forma, já revela alguma coisa disso. Eu vou ler agora, e que bom que eu vou ler, porque a gente está com o tempinho ajustado. Não é curioso que Benjamin apareça nesse sonho justamente na praça do mercado de Weimar? O que não falta a essa praça, cujo mercado é conhecido desde 1300, é história. Em outro texto de Imagens do Pensamento, um livro que agrupa uma série de pequenas prosas do autor, Imagens do Pensamento está aqui, dessa coleção da Autêntica, também em tradução do João Barrento, né? Fica espelhado, né, eu acho. Enfim. É isso, Imagens do Pensamento sobre haxixe e outras drogas.
Em outro texto de Imagens de Pensamento, um livro que agrupa uma série de pequenas prosas do autor, a maioria delas publicada em jornais ao longo da década de 20, mas entre as quais também se acham textos inéditos, isto é, que não foram publicados enquanto ele ainda estava vivo, Benjamin narra sua estadia em Weimar. E aqui ele narra, de fato, como se fosse um diário, né? Dividindo o texto em 3 partes, na primeira delas, ele se dedica à descrição da Stimmung, da ambiência da Praça do Comércio. Em Weimar, ele se hospedara no famoso Hotel Elefante, em frente à praça. Da sacada de seu quarto, ele assistiu ao que chamou de balé, e que mais não era senão a movimentação dos feirantes nas primeiras horas da manhã. Quando às 9 ele acordou e desceu até a feira, todo o encanto que ele vira de longe, da sacada, se dissipara. Assim, ele encerra essa parte. E não era uma aurora mercantil, o que ainda há pouco iluminava as pedras de cores delicadas daquela calçada? Eu vejo que ele está, de fato, também aqui preocupado com essa aurora mercantil que ele está vendo lá também nas passagens, né? É uma relação possível de fazer. Agora estavam cobertas, as calçadas agora estavam cobertas de papéis e detritos. Em vez de dança e música, porque ele via naquele movimento dos feirantes um balé, só troca e negócio. Quer dizer, enquanto estavam arrumando a feira, né? Todo mundo já viu, gente, uma feira é uma coisa universal, né? A arrumação de uma feira, o desmonte de uma feira é uma festa, a arrumação de fato é uma festa, né? Enquanto está todo mundo dormindo, os feirantes chegam muito cedo, enfim, ele ficou admirando aquilo e viu aquilo como um espetáculo de balé, né? Em vez de dança e música, só troca e negócio. Olha como é que é a troca, esse negócio, né? Ele tira o encanto de tudo. Nada se esvai de forma mais irrevogável do que uma manhã, ele escreve. Esta pequena crônica sobre Weimar mostra como a Praça do Comércio já tinha exercido alguma impressão sobre Benjamin. O sonho que ele nos narra, portanto, refere-se em primeiro lugar a essa experiência concreta. Daí devém, certamente, o fato de que o sonho surge também como uma piada, Witz, como ele menciona, né? O que ele não explica, ao decupar e decifrar a suposta palavra Nahuatl, que dá nome à igreja que descobre, o que tampouco faz as traduções que conheço, de fato as traduções não explicam isso. É que aná significa em grego, ap, né, é um prefixo que significa levar para cima, erguer, içar. Quando isso aparece, tem a ver com esse içamento, esse gesto de içar. É que aná é um prefixo grego que indica o movimento de içar, levar para cima, up, por exemplo, em inglês. Vi é, como sabemos, vida em francês, e Witz, essa graça do sonho, é a palavra alemã para a piada. Mas eu acabei de descobrir a etimologia de Witz. Quer dizer, mais do que a etimologia de Witz, um outro desdobramento de Witz, por exemplo. Witz vai dar em inglês em wit, em wit que vai dar em witness, que é também o testemunho, né? Então, me chamou a atenção isso, porque como o Benjamin está construindo, né? Ele está diante desse enigma, anakvitsili, né? O QU em alemão é pronunciado vi, vi. Então, por isso ele fala de vi, esse vi, ele repete, né? Vi do francês e witz, né? Anakvitsili, né? Enfim, não sei como seria mais. Mas vai dar em witness, que é testemunho, né? Então, o que ele ergue é uma piada, obviamente, porque de alguma forma isso anakvitsili, né? Erguer o testemunho da vida, né? É uma elaboração, obviamente, que a gente pode fazer, mas que é possível, né? Ela não é um desvario qualquer, né? Ela tem uma relação com essa etimologia e essa licença que ele nos dá quando ele mesmo, né, se mete a fazer esse tipo de deciframento da palavra, do nome da igreja. Também não deixa de chamar a atenção que a sonoridade da palavra que aparece no seu sonho é mesmo muito semelhante àquelas da língua mexicana nahuatl. Não por acaso, em 1915, Benjamin assistira às aulas de Walter Lehmann, um americanista. Nessas aulas, ele aprendera um pouco de nahuatl, examinar alguns códices e mitos indígenas mexicanos. Mas este é um assunto para outro momento. E, de fato, o Scholem, quando descreve as visitas que ele fazia àquela vila, aquela mansão,
que o Benjamin morava em Grunewald, o Scholler menciona que o Benjamin sempre tinha um dicionário de Nahuatl na mesa de trabalho. Então é interessante ver, né, como o inconsciente ele vai, enfim, ele age de uma forma tão intrigante mesmo. Enfim, essa palavra que soa Nahuatl não é por acaso, é porque de fato ele tinha algum conhecimento de Nahuatl. Então é curioso. Há outros aspectos que chamam a atenção neste registro de um sonho. Destaco, por exemplo, o caráter de um Benjamin que, mesmo nos subterrâneos da consciência, mostra-se disposto ao trabalho da escavação. E veja que ele não está só disposto, como ele está alegre, não cabendo em mim de alegria. Pensei, porque ele achou uma coisa, né? Ele achou uma coisa inusitada. Então, que alegria esse encontro, né? É, e mais, aí também é possível perceber que, para ele, a escavação não é um processo que se encerra em si mesmo. O que diferencia bastante, por exemplo, de uma ideia fetichista relacionada à arqueologia, que é o fetichista, o colecionador, enfim, aquele que traz o torso é, para coleção, ele está mais interessado naquilo, não na história daquilo, né? Não no deciframento daquilo, mas ele tem um encantamento ali pela pátina, enfim, o feitiço da coisa passa por outros canais, né? Para o pesquisador comprometido com essa sorte de deciframento, o feitiço está em outro lugar, né? Está na compreensão daquilo que está sendo descoberto, no que isso lhe intriga e o que pode ser, enfim, descoberto a partir desse novo achado. E mais, me perdi aqui. Antes, isto é, algo que se resolve à medida que se issa o achado da Terra. Então a coisa não se resolve para ele quando içou, não, ele fica lá depois decifrando ainda. Antes é o processo que precede. Então, é só um processo que precede a decifração do achado, que, como se vê, Benjamin o faz a partir da senha que lhe é dada no nome dessa igreja. Em outras palavras, a arqueologia vem acompanhada também do trabalho da filologia. Voltamos à filologia, lá do começo do curso, da aula. Da elaboração aos estratos do solo, somam-se também aqueles da significação. Então é interessante pensar, né? Essa arqueologia que é capaz, que pode lidar com a filologia, e nesse caso a filologia ela está de fato relacionada à palavra, né? Mas expandir o sentido de filologia, né? Essa filologia como ele faz lá nas anotações das teses e que eu trago como epígrafe, para ler o livro da vida, né? O livro da vida não foi escrito, né? A vida é a vida, né? A vida é a vida aqui acontecendo. Então, tem a sua dimensão concreta também, né? Enfim, mas ele era um filólogo, de fato, ele tinha esse apreço pela palavra, como imagino que, se não todos nós aqui, muitos de nós aqui temos. É em outro texto curto, que também aparecem imagens do pensamento, intitulado Escavar e Recordar, um daqueles que se conservou como inédito enquanto Benjamin estava vivo, que ele retoma a metáfora, nem tão metáfora assim, da arqueologia. Aí ele enfatiza especialmente a necessidade de uma elaboração metódica, que implica o antes, o durante e o depois da escavação. Isso aqui é próprio da arqueologia, né? É, é, enfim, é o que um arqueólogo faria, de fato. Eu posso pedir um intervalinho rapidíssimo? Claro. Só um minutinho. Mas acho que não é o caso de parar de gravar, viu, Dani? Vamos deixar seguir Não, aqui. vou deixar seguindo, então. Sim, sim. Todo mundo pega um copo de água. É o momento. Exato.
Perfeito, Nina. Ele não sonha Roma. Roma é realmente do Freud, né? O Freud diz que o inconsciente era como Roma. É muito interessante pensar nessas cidades italianas todas. Nápoles é impressionante, né? Como que essas... tem um conceito do Milton Santos, eu nunca fui atrás desse conceito, mas conversando um dia com uma amiga que é geógrafa, ela mencionou isso, um conceito chamado rugosidade, né? Que é justamente a existência dessa... que eu acho que dá uma conversa muito boa com o Benjamin, se tiver alguém que trabalha com Milton Santos, mas o conceito de rugosidade tem a ver justamente com, sei lá, um prédio do século XIX no meio de um monte de prédio, sei lá, espelhado. Esse prédio seria uma rugosidade, porque ele mostra as rugas do tempo, né? É bonita essa coisa. Mas, de fato, o Freud tinha uma alucinação, né? Eu tenho até um livro aqui, que eu adoro, inclusive, sobre os achados arqueológicos que o Freud tem. Quem já foi à casa do Freud em Londres deve ter visto como a casa do Freud ele trabalhava diante de achados arqueológicos, né? A mesa de trabalho dele, o escritório, onde está o divã, ele tinha lá suas estatuetas, ele tinha sua coleção de antiguidades, era um tipo de erudição muito própria do século XIX, né? O Benjamin era um modernoso, de fato, o Benjamin queria estar ligado aos artistas do seu tempo, as novas elaborações, enfim, novas técnicas, novos meios. O Freud trazia essa coisa do século XIX, né, de uma certa erudição muito ligada a essa antiguidade clássica, e deu zebra, né? Essa antiguidade clássica deu zebra na Alemanha nazista, né? Como a gente vai comentar amanhã. Mas, enfim, o Hitler adorava uma antiguidade clássica, os fascistas todos, né? Os ideais de arte para essa galera, todo baseado nos ideais da arte antiga. É impressionante. Inclusive, historiadores da arte alemães desse período, os historiadores identificados com o regime, vão ter essa relação, né? Vão querer ler a arte contemporânea, quer dizer, a arte contemporânea não, a arte contemporânea é aquele tempo, né? Mas a arte de vanguarda a partir das chaves da antiguidade clássica, e não dá certo, né? Esse é o tipo de anacronismo que não nos interessa, porque é um anacronismo fadado ao fracasso, né? Enfim, não é uma pergunta nova que se faz do presente ao passado, mas é querer enfiar valores do passado no presente, aí não dá certo. Tem questão de metodologia para a história da arte também, gente. Isso é importantíssimo. Eu tô lendo aqui, tá? Eu não conheço essas questões, essa coisa empiria delicada. A empiria delicada em Benjamin? Eu não conheço isso. Isso está em Benjamin? Mas, enfim, acho que parece, acho que a rugosidade pode ser mais bruta, inclusive, né? Enfim, não sei se é tão delicado assim. Ah, não conheço de empiria delicada. Mas eu vou checar e vou ver como é que tá no original, ver como é que era essa coisa. Mas voltamos então aqui, gente. Aí a gente chega num texto, então, fazendo essa relação com a arqueologia a partir do sonho. Gente, inclusive, deixa eu abrir essa coisa que está no chat, vocês podem me mandar por e-mail, que aí eu não esqueço. Porque se ficar no chat, corre risco de eu esquecer. Mas até perguntas, quaisquer perguntas, sugestões, qualquer questão que vocês tiverem, pode mandar no e-mail lá que a gente tem coletivo, pode me mandar que a gente tem tempo ainda de responder, temos 2 dias. E é produtivo, tá? Uma coisa que eu queria dizer é que isso aqui é praticamente, eu estou abrindo os arquivos da minha tese que está em elaboração. Então faz muito sentido para mim ouvir as questões, receber um feedback, sugestões, qualquer coisa, porque eu estou no momento de fechar
as últimas elaborações que eu vou dividir com vocês amanhã e na quinta. Vamos passar para o próximo slide, Daniel? Vamos parar aqui um pouquinho e a gente pode passar para o outro depois, mas vou falar uma coisa rapidinho. Esse aqui é o manuscrito de Ausgraben und Erinnern, Escavar e Recordar, que é esse texto que a gente vai ler agora, que é o texto que o Benjamin algumas pessoas chamam de uma teoria da memória. Alguns pesquisadores, inclusive, assim, acho que não sei se dá para desenvolver toda uma teoria em 2 pedaços de papel. Eu tenho uma certa reserva também. Acho que é condensado, mas não é assim também não, gente. São ideias que talvez para uma teoria posterior que ela não teve tempo de elaborar, mas, enfim. Uma teoria precisa de mais elaboração. Mas é um texto de muita condensação, de fato. É um texto, é o único texto em que ele vai falar de um método arqueológico. E é um método arqueológico que, de fato, conversa com o método da arqueologia propriamente dita, né, da disciplina da arqueologia, com as técnicas de escavação. É exatamente isso que ele está falando aqui, é exatamente o que o arqueólogo faz. Queria achar um livrinho, no final eu mostro. Mas temos tempo também. Então vamos ler, vamos passar. E a letrinha dele nessa. É difícil de ler, né? Eu imagino que ele escreveu aqui em Züterlin, que Züterlin era um alfabeto diferente, um pouco diferente. É difícil decifrar. Vamos seguir para o próximo, que é a segunda parte, né? São Zettel, são cédulas, né? São 2 cédulas praticamente. A Schreibschrift mesmo, Nina. Obrigado. Tão bom ter amigos alemães acompanhando, que se eu erro, alguém pode puxar minha orelha. Obrigado, Nina, pela sua colaboração. Então veja, mas é interessante ver, né? Tem a aura. Traz uma dimensão da aura, né? Você vê como é que alguns textos do Benjamin no final, você vê que ele estava economizando papel, quando ele estava mais... Isso também é uma... Aliás, esse texto especificamente só pôde ser datado, ele é de Circa 1935. Não tem uma data específica, porque o Benjamin não datou. E nunca tinha sido publicado antes de ele falecer. Então, é uma coisa arqueológica, é um procedimento da arqueologia. As pessoas puderam datar esse texto como cerca de 1935, porque nos textos de 1935 ele estava usando esse mesmo papel. Então, são observações, gente. A gente foi nesse Congresso Internacional de História da Arte em Lyon, que aconteceu no verão agora. Ainda estamos no verão, né? O verão vai acabar daqui a pouco, esse final de semana. O Tim Ingold, não sei se vocês conhecem, mas que interessante. Ele fez uma palestra toda sobre manuscritos, sobre o que se perde ao escrevermos no computador. Todas as informações que a gente perde, do tipo de letra, do tipo de papel que se usou, enfim, não é que ele está sendo nostálgico, não nesse sentido, mas tem uma perda que não é só da aura. Essa aura pode ser, a partir do Tim Ingold, compreendida de um modo muito concreto, né? Se perde de fato, né? Se perde a dimensão, o papel, a qualidade do papel, de onde veio esse papel, isso tudo na obra do Benjamin é importante, porque é assim que se data, é assim que você vê aqui, ele estava economizando papel. Por quê? Porque ele estava como refugiado, não sei aonde. Enfim, tudo isso participa da obra, né? São vestígios materiais que podem ser lidos e devem ser lidos, né? Então, é possível atribuir sentido a isso. Sentido bastante concreto. E o Benjamin tinha uma relação tal com o papel que ele já pensou muitas vezes, acho que, não sei se foi o trabalho de passagens, que ele escreve, eu estou pensando em parar a obra pelo caminho porque acabou meu papel. Porque ele tinha uma relação tão fetichista com um determinado tipo de papel, um determinado tipo de lápis, de caneta, de não sei o quê, que, enfim, se acabou o papel, acabou a obra, entendeu? Quem dera fosse assim, né, gente? A gente no computador, o negócio nunca acaba, tá vendo?
tivesse papel para acabar, já tinha acabado. Vamos seguir aí, Ana, no próximo texto. Esse aí tem que aumentar, né? Vocês usem tela cheia, gente, para poder ler o trem inteiro. Eu estou usando aí a tradução do João Barretos, tá? Esse texto... Ele começa falando da linguagem. Vamos lá. Vamos decifrar esse texto. O que é possível, né? A linguagem fez-nos perceber de forma inconfundível como a memória, Gedächtnis, não é um instrumento, mas um meio para a exploração do passado. É o meio através do qual chegamos ao vivido, das Erlebte. É importante, essas categorias são importantes, né, em Benjamin. Vou falar já disso. Do mesmo modo que a terra é o meio no qual estão soterradas as cidades antigas. Quem procura aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem de se comportar como um homem que escava. Fundamental é que ele não receie regressar repetidas vezes à mesma matéria, ao conteúdo dos fatos, Sachverhalt, espalhá-la tal como se espalha a terra, revolvê-la tal como se revolve o solo, porque essas matérias mais não são do que extratos dos quais só a mais cuidadosa investigação consegue extrair aquelas coisas que justificam o esforço da escavação. Falo das imagens que, arrancadas de todos os seus contextos anteriores, estão agora expostas como preciosidades nos aposentos sóbrios da nossa visão posterior, como torsos na galeria do colecionador. E não há dúvida de que aquele que escava deve fazê-lo guiando-se por mapas do lugar. Mas igualmente imprescindível é saber enterrar a pá de forma cuidadosa e tateante no escuro reino da terra. E engana-se e priva-se do melhor quem se limita a fazer o inventário dos achados e não for capaz de assinalar no terreno do presente o lugar exato em que guarda as coisas do passado. Assim, o passado da verdadeira recordação, a Erinnerung, deve ser menos o de um relatório e mais o da indicação exata do lugar onde o investigador se apoderou dessas recordações. Aqui a gente ouve até um eco de Nietzsche, né, do saber enciclopédico. A crítica que o Nietzsche faz a esse saber enciclopédico nas considerações intempestivas sobre a história, né? Essa ideia de relatório, enfim, o relatório é apenas informação, né? Enfim, é preciso saber como é que aquilo atua no presente, né? Quais são as consequências daquilo no presente, como é que aquilo sobrevive, como é que aquilo, ou não, né? Enfim. Por isso, a verdadeira recordação é rigorosamente épica e rapsódica. Deve dar ao mesmo tempo uma imagem daquele que se recorda, do mesmo modo que um bom relatório arqueológico não tem apenas de mencionar os estratos em que foram encontrados os achados, mas sobretudo os outros, aqueles pelos quais o trabalho teve de passar antes. Enfim, é um texto muito condensado, curtinho, como vocês podem ver, mas aqui ele traz toda a dimensão de uma estratigrafia, a importância da estratigrafia para a arqueologia, né? Enfim, um extrato como essa porção material do tempo. A estratigrafia, ela atua por sobreposição. Como é que surge uma estratigrafia, né? Eu podia ter trazido umas imagens aqui, mas a estratigrafia surge... vou checar, Nina, isso, não conheço. Mas a estratigrafia... acho que sim, a ideia do torso, né? A ideia do torso, sim, eu já li sobre isso também. Mas a estratigrafia, ela é uma deposição, né, dos sedimentos, enfim, é um outro tempo. A gente pode falar em tempo estratigráfico para a arqueologia, o tempo estratigráfico para a geologia, né? A geologia não pensa, a unidade de tempo da geologia é era, né? Se fala em eras geológicas. Esse extrato, ele é muito maior do que, enfim. Então, aquilo que eu já tinha mencionado. O que não é localizável na estratigrafia, a estratigrafia, ela participa, é uma citação sem autor,
sem lugar, sem contexto. Ele fala da imagem arrancada, ele fala do torso, né? A gente pode pensar na citação. A citação, se ela não tem autor, se não tem contexto, ninguém sabe de onde veio, qual é o valor dessa citação, né? Pode até ser pode ser palavras bonitas, não sei, mas é impossível de localizar, de contextualizar, de historicizar, né? De saber ao que essa citação responde, é parte do que, enfim, não deixa de exercer um fascínio, não deixa de, né, você acha um pedaço de uma coisa, não sei, a arqueologia deve estar cheia disso, né? Os arqueólogos devem enfrentar muito isso, de achar uma coisa que não pode ser, através dos métodos e técnicas da arqueologia, precisado a que estratigrafia aquilo pertence, né? Eu gosto muito de uma ideia da arqueologia, propriamente dita, da disciplina da arqueologia, da técnica, né, do pensamento estratigráfico, porque tem um conceito que eles chamam de interface, né? Quando você, por exemplo, nós estamos aqui, nesse chão do presente, que está todo mundo pisando aqui, ó, quem está no Rio Grande do Sul, esse chão está regurgitando agora a ossada de dinossauro, né? Eu li outro dia que as chuvas trouxeram à tona uma ossada de dinossauro, o fóssil de um dinossauro. E eu acho interessante como a gente vê isso quase como uma grande vantagem e não como algo que nos deveria lembrar de uma outra catástrofe, né? Enfim, aquilo que o solo está regurgitando é para nos lembrar de uma outra catástrofe climática. Mas enfim, me perdi agora onde eu estava. Ah, sim, a ideia de interface. Então você tem o chão do presente, esse chão tem várias camadas estratigráficas, e a ideia de interface é, por exemplo, nesse chão do presente, o homem vai lá e faz o quê? O ser humano vai lá e faz o quê? Escava uma fossa. Essa fossa, ela passa a fazer parte, embora ela invada as outras camadas estratigráficas, mas essa fossa é uma interface do presente, né? Porque aquele buraco, ele está ligado à camada superficial lá, enfim, que o homem fez, enfim, que o ser humano fez, sorry. Estou fazendo esse exercício de usar mais homem como uma categoria humana universal. Às vezes é difícil. Então, esse buraco vira também, né, é uma interface, né? Então, quando o arqueólogo, isso é a complexidade da estratigrafia, porque esse buraco também vai ser tapado depois, a gente vai lá e soterra depois esse buraco, né? Seres humanos vivendo em outros tempos, vai lá, falei, para ter um buraco aqui, vai lá e já pega um entulho de um lugar e já soterra aquele. Então, veja a complexidade desse tempo estratigráfico e por que é importante saber precisar exatamente onde foi encontrado o achado, onde esse objeto, porque é essa estratigrafia que vai nos dar as senhas para decifrar esse objeto, né? Para decifrar essa materialidade. Enfim, gente, acho que a gente pode abrir para pergunta. Ixi, já, meu Deus do céu, já quase não tempo. Achei que faltava meia hora ainda. Eu estava percebendo, mas tudo bem, estava ótimo te ouvir, tá ótimo. A gente pode abrir agora rapidamente, temos 5 minutos, 6 minutos, ou começar amanhã com perguntas, se as pessoas quiserem mandar. Vamos fazer um pouquinho hoje e amanhã a gente pode ter mais, não? A gente tem Abrir aquele com e-mail também, perguntas todo amanhã pode ser coletivo. bom. Deixar decantar, Sim, né? pode, porque aí tem aquele e-mail coletivo, as pessoas podem ir mandando e a gente vai... Ai, só um minuto, meu filho chegou. Sim, Juliana, catástrofes de ordens bem diferentes. Meu bebê chegou em casa aqui, não pode me ver. Mas eu não sei, Dani, você quer perguntar, falar alguma coisa? Na verdade, eu não quero prender as pessoas, porque eu sempre vou ter muita pergunta. Mas eu adorei, realmente, várias coisas sobre o Benjamin eu não conhecia. E tu tinha falado, né, daquela nossa apresentação lá no Congresso, né? E
Eu me lembro de ter achado nas passagens leituras que o Benjamin fez do Max Rafael. Vou procurar. Tem lá, eu acho que foi Proudhon Max Picasso que ele leu. Ele cita alguns trechinhos assim, já rende outro artigo aí, ó, mais uma coisa para investigar. Ó, temos um comentário do Anderson, Bianca. Só uma dica, se interessar alguém no contexto do apartheid sul-africano, marcando a dificuldade de escavar essa história brutal, tem um romance da Nadine Gordimer, The Conservationist, que elabora essa ideia do solo regurgitando o resto. Muito bom, não conheço também. Nossa. Quero mandar Olha, minha pergunta por e-mail, pode... para não passar vergonha. Imagina, gente. Não tem vergonha nenhuma, gente. Uma Estamos em coisa casa. que, enfim, acho super interessante, por exemplo, a sua colocação, né, Dani, de trazer essa coisa do Max Rafael. Eu tenho que prestar atenção mais nisso, mas essa é uma conversa para a gente depois da defesa, talvez. Essa coisa de pensar Hannah Levy, Benjamin, esses pupilos de Zimmer, acho que pode ser bem interessante. Tem bastante coisa para ver aí, né? Quem E tiver depois interessado, acho interessante também, tu citou a Hannah Arendt, né? Aquele ensaio dela sobre o Benjamin, né? Só citar para o pessoal a referência, porque vários não devem ter lido, né? É um texto muito bonito. Está no Homens em Tempos Sombrios, né? Na edição em português. não sabia desse, eu não li em português esse. Homens em Tempos Sombrios. Então, quem quiser procurar esse ensaio, tá ali. Uma imagem que eu esqueci da Arendt, é que a imagem do Adorno é que o Benjamin é esse talento que não teve tempo, né? Enfim, talvez eu devesse procurar o texto para falar propriamente. Mas esse talento nadando contra a corrente com a energia do desespero, eu acho isso muito forte, porque de fato, acho que todo mundo que lê Benjamin consegue visualizar isso. E a Arendt tem para Arendt, ele Tá falhando o som para vocês também? Tá Parece que ficou falhando, achei muito. que era comigo o problema. A gente não tá te ouvindo, Mike. Mike, não dá para escutar. voltou a escutar Ah, agora? agora Agora deu. sim. Voltou. O Rob chegou e conectou o fone automaticamente dele. Mas enfim, ele está na ponta do mastro de um navio que está prestes a afundar, se chocar com o iceberg, sei lá, enfim. Esse navio vai se afundar, ele está lá vendo tudo e ele não sabe nadar. E ninguém vai socorrê-lo. É Benjamin também. Então, são imagens bem melancólicas, catastróficas, enfim, dessa figura que foi Benjamin. Uhum. Eu salvei aqui os comentários, Mike, te mandei por e-mail, que aí você pode olhar depois. E eu acho que hoje a gente encerra para acabar no horário. Começamos amanhã com Sim, comentário, se amanhã alguém a mandar gente alguma coisa por continua. e-mail. Ainda Amanhã, temos tempo. amanhã acho que eu vou tentar puxar, enfim, as questões de quarta um pouco para amanhã, porque amanhã a gente seria mais de leitura, enfim, não vai ter tantos slides, mas, enfim, muito bom, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Ana, obrigado, Daniela, obrigado, Helena, Raquel, que está aparecendo aqui na minha tela, Daniela. Muito obrigado, gente. Muito bom Nossa, nós que partilhar. agradecemos. Nós que agradecemos imenso, né, Daniela? E todo mundo aí. Acho que Maravilhoso. vamos então, e a gente volta amanhã e Amanhã, fazemos os mesmo horário. nossos. Exatamente, as duas. Um beijo, Tá bom? abraço. Até mais, pessoal. Tchau, A pessoal. minha. Tchau. Nina, obrigado pela colaboração. Foi ótimo. Deixa eu parar de gravar, né? Sim. Essa coisa de mencionar, tá vendo? Esqueci da Nina, gente.